diferente, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmão, pode se assentar. Amém. Estava lendo um livro que fala sobre a necessidade de nós aliviarmos a bagagem. Não sei se você tem dificuldade com arrumar mala quando você tem que sair, quando você tem que fazer alguma viagem. Não sei se você já teve aquela experiência de achar que você está levando tudo e quando você chega no lugar e você vai abrir a mala para procurar o que você precisa, você viu que você trouxe muitas coisas que você não vai precisar e o que você precisava trazer você não trouxe. Você já teve essa experiência? Ou aquela experiência de que você vai colocando coisas na mala. Eu acho que eu vou precisar disso, eu vou precisar disso. E se eu precisar disso, e coloca, e vai colocando, chega a hora que você se vê em cima da mala para poder fechá-la. E mais uma vez, quando você talvez vai procurar algo, um chinelo, algo que você vai usar. Não tem como esquecer um par de chinelo. E você chega no lugar e esqueci o chinelo. Esqueci de trazer isso. E aí nós precisamos então aprender um pouco sobre essa questão da necessidade de aliviar a bagagem. Mas não só das malas que a gente faz para uma viagem, da nossa bagagem da vida. Porque durante a nossa vida a gente também vai enchendo a nossa mala, a nossa vida, com muitas coisas. Talvez eu preciso disso, talvez eu preciso disso, talvez eu vou usar isso. E aí nós não percebemos, mas estamos sobrecarregados de tantas coisas que vamos carregando na vida. E a gente não para ver que a gente não precisa de tudo isso. Que é necessário a gente avaliar e aliviar a bagagem. Para poder viver com mais tranquilidade. Mas a grande questão é que, para aliviar a bagagem, a gente precisa fazer algumas mudanças. E nessa leitura do livro, uma das bagagens que ele fala que a gente precisa aliviar é a do descontentamento, a do querer. A maior prisão de todos os tempos que as pessoas estão enfrentando hoje é esse desejo do querer. Do querer. Eu quero. É uma das maiores prisões de todos os tempos, é a prisão do querer. E as pessoas que estão aprisionadas nesse desejo do querer, eles não querem muito, eles querem somente mais um. Um novo emprego, um novo carro, uma nova casa, alguns um novo esposo, uma nova esposa, querem só mais um. Só mais um. Eu já passei por essa experiência com livros. De olhar um livro, olhar a capa, o título e falar, esse livro que eu preciso. Quando eu tiver esse livro, o meu ministério vai ser diferente. Eu vou ser um líder melhor, eu vou conseguir resolver algumas questões dessa área. Eu preciso desse livro. Aí você compra o livro. Chega o livro. Você olha o livro, você abre ele, você dá uma olhada, coloca na estante. É esse aqui, não é mais esse. É esse daqui que eu preciso. E nós ficamos nessa necessidade, nessa prisão do querer, porque eu quero é mais um, só mais um. E quantos estão lá, esperando ser lidos? Porque eu achava que era aquele livro que eu precisava para mudar a minha vida. E talvez eles estão lá gritando, me leia, você não vai me ler? Mas agora já tem outros, não é mais aquele. E talvez você faz isso com o carro, com uma casa, com um emprego e com tantas e tantas coisas. É a prisão do querer. E a gente precisa aliviar essa bagagem do descontentamento, porque quem está preso no querer é porque está descontente com o que já tem. Ela não aprendeu ainda a ser contente com aquilo que Deus já deu. E nós então ficamos presos no querer. Quando tiver um novo emprego, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma nova casa, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele carro, aí eu vou ser feliz. E a gente fica confiante, certo, de que o dia que a gente alcançar aquilo que nós desejamos, porque estamos motivados por essa prisão do querer, seremos plenamente realizados.
Mas, querido, vai ser como eu quando eu peguei o livro. Eu vou olhar, vou folhear, deixo no canto, agora é esse que eu quero. Não é mais aquele que eu consegui, porque agora eu já consegui, perdeu a graça. Agora eu quero um novo. E quantos estão vivendo isso? Já estão numa casa que já atende as suas necessidades, a gente precisa construir. Não, vamos construir, porque a hora que a gente construir a nossa própria casa, aí a gente vai ser plenamente realizado. E entra na construção. A vida vira um inferno, porque a gente está querendo algo que a gente já tem. Mas por conta desse querer, desse desejo, mais um, só mais um. E sabe por que isso acontece? Porque o novo emprego também vai ficar velho, quando a gente conseguir ele. Também vai ficar velho. E talvez você vai olhar e vai falar assim, nossa, não era tudo aquilo que eu imaginava. Olha, falavam tanto dessa empresa, dessa posição. Estudei, me qualifiquei para conseguir. E a hora que você consegue, puxa, parece que eu era feliz onde eu estava antes. Mas você estava nessa prisão do querer. O cheiro do carro novo, ele acaba. E vai ficar com cheiro de carro velho também. Principalmente se você tiver criança, não é? Na época aí de bebê, eles abençoam o carro da gente, não vai uma pessoa? Eles, né, ficam felizes, choram, né, não vê onde eles estão para poder fazer o que tem que fazer. Sofá da casa da gente, não é assim? Eu preciso de um sofá novo. Com criança pequena, querido, para com isso. Vai ficar com cheiro de leite. Tranquilo, não vai demorar muito. Então, deixa crescer um pouquinho mais, depois você mexe no sofá melhor. A casa nova, ela também vai começar a ficar velha. Já não vai ser tudo aquilo que você esperava. Quando tiver a casa nova, a casa que a gente construiu, naquele bairro. E talvez você olhe e fale, nossa, o bairro que a gente morava antes era melhor, não era não? Aquela casa menor era melhor para limpar, não era não? Porque a gente estava nessa prisão do querer, eu quero, é só mais um, é só mais um. E aqueles que vão por esse caminho de que a hora que eu tiver uma nova esposa, um novo esposo, aí vai ser diferente. Querido, não vai, porque também não vai ser tão bom assim. Você vai ver que você só trocou, que podia renovar o amor com aquele que você já estava, que podia consertar, que podia ajustar as coisas que precisavam ser ajustadas. Não precisava trocar. Mas as pessoas vivem nessa sociedade da prisão do querer. Nós vivemos hoje uma sociedade de insatisfeitos, de pessoas que estão descontentes com o que têm. E a gente vive essa prisão do querer porque nós temos aí alguém que nos incentiva, que é esse capitalismo, não é? Ele nos incentiva a isso, a querer. Então nunca estamos satisfeitos. Eu tenho um celular, mas tem um que é mais... Hoje o Otávio estava falando, pai, troca o celular, está desatualizado. Pega o tal e fala o número, fala tudo. Eles conhecem tudo, não conhecem? Eu falei, não, mas está bom. Se eu quiser um celular bom para tirar foto, eu compro uma câmera de tirar foto. Por que o celular? Né? Não, mas ele tem isso, ele tem aquilo. E a gente vai ficando nisso. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai alimentar. Eu preciso de um celular novo mesmo, isso aqui não está me entendendo. E a gente vai, e vai... E a TV, e a geladeira, e é isso, e aquilo. As mulheres não têm isso, não. É mais os homens, né? Então as mulheres se contentam com 2 pares de sapato, não é? Ninguém tem aquela sapateira repleta de sapato, de roupa, né? Aquele guarda-roupa cheio de... Você olha assim e fala, esse eu nunca usei. Mas quando você comprou, você falou, eu preciso disso daqui. Porque a gente está nessa expectativa, nesse desejo do querer, de possuir, de ter. Querido, as expectativas, elas ficam frustradas quando a gente consegue. E mais uma vez, essa liberdade condicional é rompida. E de volta a gente está preso nessa prisão do querer. E a felicidade? Onde está a sua felicidade? O que você precisa para ser de fato feliz? Muitas pessoas não se sentem felizes, estão infelizes hoje porque estão vivendo descontentes.
uma sociedade de descontentes, uma sociedade de insatisfeitos, uma sociedade de Martas, de pessoas que estão correndo de um lado para o outro para servir Jesus. Não estão fazendo errado, querem servir e fazer o melhor, mas se esquecem de agradecer pelo que já têm. E talvez nós precisamos ouvir, como eu ouvi nessa leitura, uma coisa só é necessária. E a Maria, a quem você está olhando e criticando, Marta, ela escolheu a melhor parte. Mas uma só é necessária. Então, querido, qual é o segredo da satisfação? Como aliviar essa bagagem do descontentamento? Como vencer esse desejo e como sair dessa prisão do querer, de possuir, de ter mais um, que eu e você enfrentamos? Alguém pode nos ensinar. Esse alguém é Davi. Lá no Salmo 23, versículo 1, ele já nos ensinou um pouco sobre isso. E Davi, ele ensina o seguinte: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Algumas traduções, nada me faltará. Eu gosto muito dessa. E o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Versículo 2. Em verdes pastagens, ele me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O versículo 1 novamente. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Vamos falar juntos? O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Sabe o que Davi, esse pastor de ovelhas, está nos ensinando? Que ele encontrou alimento no maior celeiro que ele podia conhecer, que era o próprio Deus. E ele sabia que o que ele tinha em Deus era muito maior do que o que ele poderia alcançar na vida. O que ele está dizendo: olha, eu tenho Deus como meu pastor, e se eu tenho Deus como meu pastor, eu não tenho falta de mais nada. Eu posso ter tudo, se eu não tiver Deus como meu pastor, sempre vou ter aquele sentimento de que está me faltando alguma coisa ainda. Eu posso ter a melhor casa, o melhor estudo, o melhor carro, posso ter tudo. Se eu não tiver Deus como meu pastor, eu não tenho nada, porque me falta tudo ainda. E Davi está dizendo: olha, o que eu tenho em Deus é muito maior do que eu posso alcançar nessa vida. O que eu tenho em Deus já é muito maior. Será que você já parou para pensar nisso? Que o que você tem em Deus é maior do que você pode alcançar nessa vida? Eu tenho Deus como meu pastor. E se tenho Deus como meu pastor, de nada eu terei falta. Porque eu tenho tudo, eu tenho Deus. Então eu posso até perder algumas coisas, mas eu nunca vou poder dizer que eu perdi tudo na vida. Eu não perdi a família, não perdi minha salvação, não perdi a oportunidade de estar reunido com os irmãos, não perdi minha fé. Então eu ainda tenho tudo, eu tenho Deus. As coisas materiais não significam que porque eu perdi elas, eu perdi tudo. Porque minha confiança, minha satisfação está em Deus. Agora imagina isso: sua casa, seu carro, os seus bens, suas joias, seus valores, tudo que você tem. Sabe de uma coisa? Todos esses bens, eles não são seus. Tudo isso que você acha que você possui, não são seus. Sabe por quê? Se você conversar com alguém, né, lá em Guariba eu tinha contato com um rapaz, ele era meu patrão na metalúrgica, e depois ele começou a trabalhar com uma funerária. E a gente tinha muito contato. E ele falava muito dessa questão de como era todo esse procedimento para preparação do corpo, para um sepultamento, para um velório.
Converse com uma pessoa que trabalha numa funerária e pergunte para ela o que essa pessoa vai levar. Você pode até colocar lá no corpo, aliança, um relógio, tudo, mas essa pessoa vai levar aquilo embora? Vai ficar tudo ali. Então, querido, tudo que você acha que é teu, não é teu, não é seu. Se você pega alguém que tem muito dinheiro, que tem muitos bens e que morreu, e se você perguntar ao contador dessa pessoa, olha, o que ele deixou? Esse contador vai falar, e deixou tudo, não pôde levar nada. E geralmente deixa para os filhos ou para familiares que não vão administrar com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado, com a mesma dedicação que a pessoa que viveu e batalhou a vida toda para conseguir fazia. E a Bíblia já fala sobre isso lá em Lucas 12, versículo 15. A Bíblia fala o seguinte, Lucas 12, 15. Vai estar na tela também. Tenham cuidado. Achou? Fiquem de sobreaviso. Fiquem alertas contra todo tipo de ganância. Porque a vida do homem não consiste na abundância, na quantidade dos bens que ele possui. Então, tomem cuidado. Deus não quer nos conhecer pelo que a gente tem. Deus não nos vê como o homem nos vê. Então, muitas pessoas querem definir felicidade por aquilo que possuem. Ainda não aprenderam a conviver e a contentar-se com aquilo que Deus já deu. Em vez de a gente olhar e agradecer pelo que nós já temos, ficamos aprisionados na prisão do querer e queremos mais. Queremos mais. É por isso que a gente reclama muito mais do que agradece. Porque a gente quer mais. Nós estamos aprisionados nesse querer, nesse descontentamento. Se para você, Davi, não foi suficiente, ao ele declarar, olha, o Senhor é o meu pastor, não terei falta de nada, vamos olhar para alguém que está um pouco mais perto de nós? Vamos olhar para Paulo, lá em Filipenses 4, do 11 ao 13. Paulo vai nos ensinar o seguinte, de que a gente precisa aprender algo. E ele está dizendo, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Eu aprendi a me adaptar, eu aprendi o segredo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. E ele continua, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E ele declara, sabe por que eu aprendi? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, eu aprendi o segredo de viver contente. E esse contentamento, ele vem de conteúdo. Quem é contente, quem tem contentamento é porque tem conteúdo. Ele tem Deus, ele tem experiência com Deus, então ele sabe que ele tem tudo, por isso ele não reclama. Quando a gente vê Paulo falando, olha, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, Paulo não está falando isso numa viagem de férias, deitado numa rede. Ele está falando isso dentro de uma prisão. E ele está dizendo, eu aprendi o segredo de ficar contente. E esse contente aqui não é porque ele dava risada à toa, que nem bobo, não. É porque ele tinha contentamento. Ele sabia que tendo Deus ele tinha tudo, mesmo dentro de uma prisão. Não era a circunstância, não era o lugar, era o que ele já tinha em Deus, que fazia com que ele tivesse esse contentamento. Por isso ele diz, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E se Paulo diz que ele aprendeu isso, é porque eu e você precisamos aprender a sair dessa prisão do querer para sermos contentes com o que nós já temos. Aprender o contentamento, a termos conteúdo. Precisamos disso, querido. Precisamos aprender isso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Não fique mais achando, olha, minha vida vai mudar, eu vou ser mais feliz quando eu comprar um carro, quando eu tiver uma casa, quando eu casar, quando eu conseguir aquela joia, aqueles valores, quando eu tiver um celular novo. Querido, não. Se você ficar preso nisso, é porque você ainda está preso nessa bagagem do descontentamento. Você precisa aliviar essa bagagem. Tem pessoas que falam, pastor, mas Deus tirou isso de mim. Deus arrancou isso de mim. Algumas coisas Deus tira, sabe por quê, querido? Porque Ele está aliviando a nossa bagagem. Nós não precisávamos daquilo. Portanto, quais são as coisas que você tem carregado na sua vida que são desnecessárias? Nós vivemos um momento onde nós deixamos de ir atrás do que é essencial para ficar atrás dos excessos. Não corremos mais atrás do que é essencial. Estamos presos nos excessos, naquilo que não tem tanto valor, naquilo que não é tão importante. E a gente fica atrás disso e esquece o que é essencial. Esquece o que de fato a gente precisa. Por isso Davi declara: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Por isso Paulo declara: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Querido, o que você precisa para ter esse contentamento? Quais são as bagagens que você precisa eliminar da sua vida, de coisas que você está carregando que você não precisava estar carregando? Será que uma delas não é o descontentamento? Será que a gente não precisa começar a olhar que o bom pastor, ele tem para nós coisas que são muito melhores e muito maior do que qualquer coisa que a gente possa conseguir na vida? E talvez a gente está correndo atrás de tantas coisas nessa vida que vão ficar aqui e que não tem tanto valor. E a gente não tem essa mesma busca, essa mesma ansiedade, esse mesmo empenho para buscar a Deus, a pessoa dEle, a comunhão com Ele. Qual é a única coisa que separa você da alegria? Se você tivesse que definir, se você tivesse que completar uma frase, eu serei feliz quando, o que você completaria? Eu serei feliz quando? Quando eu tiver uma nova casa? Um novo carro? Quando eu me aposentar? Não, pastor, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Com essas mudanças aí, querido, não conta muito com a sua aposentadoria, não. Não quero te desanimar, não, mas... eu vou ser feliz quando eu for promovido. Quando eu for casado. Quando eu ficar solteiro. Quando eu ficar rico. O que você precisa para de fato ser feliz? De coisas ou de Deus? Querido, jogue para bem longe essa mala do querer. Jogue para bem longe essa mala do eu quero mais. Eu preciso de mais. Nessa compra por livros, teve uma situação em que eu queria muito comprar um livro, porque eu precisava daquele livro, aquele livro era o livro que eu precisava, porque depois daquele livro eu seria diferente como pastor. E eu sabia que se eu fosse falar para a Luciana, ela vai, mais um. Então eu falei, vou fazer escondido, né? Vou comprar escondido, não vou falar para ela, ela não vai saber. Comprei, eu só esqueci que a fatura do cartão vinha depois, né, na loja, com o nome da loja que eu tinha comprado o livro. E ela pegou a fatura e olhou, o que é isso daqui? Porque a gente fica tão preso nessa prisão do querer, eu quero, só mais um, que talvez você faz negócio sem falar para sua esposa, você toma decisões sem compartilhar entre família, talvez uma decisão importante que vai envolver todos, você vai já tomando algumas atitudes sem buscar a direção de Deus, porque você vai ficando tão envolvido com essa prisão do querer, porque eu quero, eu preciso, eu tenho que ter, e a gente fica tão envolvido nesse descontentamento. Eu vou ser feliz, eu vou ser mais realizado, eu preciso disso, eu preciso, o pastor não entende, eu preciso. Eu gosto de ver aqueles adolescentes, sabe aqueles adolescentes? Quando tem aqueles primeiros amores, né? E aí separa daquele primeiro namoradinho que teve.
Aí você vai conversar com o adolescente, falou, minha vida acabou, pastor, o que vai ser de mim? Eu falei, querido, você tem tanta vida pela frente, vai passar tanta gente ainda, você vai conhecer tanta gente, você acha que sua vida acabou porque você... Para com isso, porque a gente fica preso em algumas coisas que são tão desnecessárias. Quais são as coisas que talvez você está carregando, está fazendo com que sua caminhada seja uma caminhada mais difícil, porque você está carregando e você está puxando e está dificultando a sua caminhada, que são coisas desnecessárias, você poderia deixar de lado. Não deviam estar na sua bagagem, não deviam estar na sua mala da vida. Quais são as coisas? Uma delas é o descontentamento. É o descontentamento. Querido, eu quero te desafiar nessa noite, a que você já comece a olhar o que você já tem. Comece a agradecer a Deus pelo que você já tem. Não que você não vai sonhar, não que você não vai ter sonhos e projetos, não que você não vai planejar algumas coisas, mas, querido, vai começando agradecendo aquilo que você já tem. A família que você já tem, os filhos que você tem, aquilo que Deus já te deu como bens materiais. Mas nunca se esqueça que a coisa mais importante é quem Deus é para nós. Porque se eu tenho Ele como meu bom pastor, eu não vou ter falta de nada, porque eu já tenho tudo. Eu posso não ter aquela casa que eu tanto sonho ter, mas eu tenho Deus, eu tenho tudo. Eu posso não ter tudo aquilo que eu idealizei na minha vida, eu não conquistei alguns sonhos que eu gostaria na minha carreira profissional, mas eu aprendi o segredo de viver contente mesmo não tendo isso, porque eu aprendi a estar contente em Deus e não naquilo que Deus me dá. Por isso que Jó, quando perde tudo, ele não viu como perder tudo, porque ele ainda tinha Deus, e ele pode declarar, nu eu vim, e nu eu voltarei. É o texto de Eclesiastes, que diz o seguinte, aquilo que Jó declarou, é isso daqui, o homem ele sai nu do ventre da sua mãe, e como ele vem, assim ele vai. De todo o trabalho que ele se esforçou, nada ele levará consigo. Há também um outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento, passa toda a vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. 18 diz o seguinte, assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber, desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. É viver contente com aquilo que eu tenho hoje. Tem tantas pessoas hoje presas na depressão, porque estão presas no passado. Estão com algumas coisas do passado, que estão perturbando elas hoje, e elas estão depressivas. Tem muitas pessoas hoje vivendo totalmente ansiosas, porque elas estão hoje vivendo o futuro, estão olhando para o futuro, estão preocupadas com o futuro, estão deixando de viver o hoje. O que Eclesiastes está nos dizendo, que Davi nos ensinou, que Paulo nos ensinou, é que eu tenho que viver o hoje, e eu vou ser feliz e contente com hoje, não porque eu tenho as coisas ao meu redor, mas é porque eu tenho Deus, e tendo Deus, querido, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Portanto, como a gente consegue isso? Sabendo que só em Deus nós esperamos. Fique de pé. Onde está a sua esperança? Onde você coloca a sua esperança? Onde está a sua felicidade? Onde você busca paz? Onde você busca ser realizado? Nas coisas ou em Deus?